É isso, aqui também quem quiser ver pintadas com completo tinta depois preta vê, e senão se você olhasse com atenção, você veria que os caras vão me existiam derrubar aí meninas no vídeo. ou mulheres desenhadas ali. Eu ainda não entendo muito isso, né? Não tinha nada de indecente a respeito dessas figuras, eram somente livros infantis. Eu realmente não entendo esse tipo de coisa até hoje. É um mistério pra mim. Aqui, todos os aspectos da vida, há uma separação máxima entre os sexos. Separação total entre homens e mulheres. Os homens são ensinados a não olhar para as mulheres quando falam. Você não sabe realmente como se comunicar com as mulheres até que finalmente se case. É, Na vida judaica, nós não é que namoramos tá muito perto também, quando vê já tá querendo se montar, né? É foda, ó. até nos casarmos. Temos escolas separadas para meninos e meninas. Toda a vida social é separada. Nas sinagogas existe uma divisão muito clara entre homens e mulheres. E esses judeus liberais dizem isso é racismo, mulheres e homens, eles podem se sentar juntos, vocês não respeitam as mulheres, vocês são machistas. E na verdade é o oposto. Deus diz, quando marido e mulher se sentarem juntos, que comunguem um com o outro, não com Deus. Você sabe como ele pode ser desconfortável quando o casal está conversando e alguém interfere nessa conversa? É uma violação de privacidade. Deus diz, se quiser falar comigo, fale comigo, mas se quer sentar com sua esposa e filhos, fale com eles. Então, deve haver uma separação e limites. Muitas pessoas pensam que se você cresceu aqui, só sonha em ir embora. Ah, nossa, o corvo muito Na louco, mas realidade, é muito você sonha difícil, com né? um casamento chique, Papagaio é porque mais as escolas realista. daqui são usadas como locais para casamentos. O enorme Talvez Deus auditório dessa quiser, né? escola é agora um salão para casamentos e jantares. Seria muito legal. Eu me casei na minha escola. Ver casamentos no mesmo lugar em que você estuda é muito apropriado, porque combina com o que está acontecendo em sua cabeça. Você é jovem, você se vê como uma linda noiva. Salve, Ilumis. Quando estamos prontos para nos casar, ou seja, realmente prontos para convidar a outra pessoa para a nossa vida, não apenas para desfrutar da companhia um do outro, mas para nos tornarmos um só. Engraçado, comentei com vocês, né? O casamento, você. A família até indica, mas o casal aprova, né? Eles podem negar, eles aceitam ou não, os judeus. E eles, depois que eles aceitam, eles se afastam, ficam uns 2 anos longe. O homem vai atrás de ter uma casa, de ter condição de cuidar da mulher e de filho, enquanto a noiva se cuida, né? Então tem um pouco a ver com a história do Messias até. Que nesses 2 anos que eles ficam longe, só o pai do noivo sabe o dia que eles. Fica quieta, Kenga, espiã, Kenga, espiã. É o Mossad que também. Aí então fica 2 anos, fica longe um do outro, só o pai do noivo sabe o dia que eles vão se encontrar, né? É um pouco parecido, né, com a história do Messias, né? Que só Deus sabe, não, ele não. O dia que ele volta pra noiva, né? Que é a igreja. E a noiva tem que ficar se cuidando, enquanto ele vai dar um jeito de ter condições de abrigar a noiva, né? Então esse seria o arrebatamento e depois a volta pública, né? Já com ele tendo esses poderes. Então tem muito a ver o casamento judaico com a história messiânica e tem um motivo, tem a ver com as espirais, né? O circuito. O pessoal da escola aí sabe o que. É quando começamos a namorar. Procuramos um namorado ou namorada e não perdemos tempo. O namoro não é um processo social. Nós o chamamos de encontro. Nós nos encontramos para ver se queremos nos casar. Mas não começamos um relacionamento antes de nos casarmos. Geralmente, ligamos para uma casamenteira e dizemos: estou pronta para me casar, você conhece alguém adequado? Você explica quais são seus valores e que tipo de vida deseja. E a casamenteira pode dizer: tem uma boa combinação para você. Em seguida, vocês vão se encontrar em algum lugar, onde podem conversar e ver se ele é o marido que você Tem os está... detalhes da hora também, que quando eles se encontram depois dos 2 anos, eles usam as mesmas taças que eles usaram pra beber no encontro. E aí depois eles quebram a taça, né? No casamento, você já deve ter visto, né? Que ficou pra trás. Tem uns rituais muito. Eles são macumbeiros, esses judeus. São muitos, mais luciferianos tem no mundo, são os que não podem. Os únicos proibidos, que são eles. Olha como é louco, né? O revezamento de eco, né? Eles têm um monte de ritual, de tradição ritualística, que o Talmud ainda vai piorando, hein? Mas a Torá mesmo já tem uma magia ali inclusa, né? Mas até um ponto, de uma maneira lógica, que Deus não entra nos detalhes místicos, só manda certos processos serem repetidos. Que o reino luciano entende o porquê, né? Que é o que o talmudista acaba aprendendo sem poder, mas é porque é um momento também que eles seguram ali e ficam com os piores pecados do inferno para eles, como vocês estão vendo, né? E aí cabe ao Messias purificá-los, né? Está procurando. Ligamos para várias pessoas que o conhecem. Onde ele trabalha, quem são seus amigos, quem é a sua família. Telefonamos muito para saber tudo sobre a pessoa e ver se podemos simpatizar com ela, se é uma boa ideia. Né? Se nossos valores coincidem, se as pessoas gostam dela, se é simpática. Consegue baixar por ignoro que tá ali. Descobrimos tudo de antemão e depois nos encontramos para ver se há química. E estamos constantemente em contato com a casamenteira, ligando para ela após cada encontro.
Ligamos para nossa prima, que nos apresentou, e dizemos a ela se queremos nos encontrar novamente. Valeu, Cid Marco, tamo junto. Dessa forma, o assunto não se torna muito pessoal e sempre é possível dizer que não. Você não deve nada se tiver medo de dizer não. É quando é óbvio, é muito claro. Você não precisa de mais do que 2 semanas para perceber se quer se casar. Não existem erros. Você não pode se casar com a pessoa errada. Deus permitiu que isso acontecesse, é responsabilidade dele. Coincidentemente, nesse jornalzinho último aqui, quem é membro recebeu aí, a gente tá falando disso, né? Alma gêmea em Israel. Se existe, não existe alma gêmea do mesmo jeito que pra nós, né? Na verdade, a alma gêmea já é eles se encontrando depois, algum dia. E tem uma outra consagração, tem um processo aqui que se torna membro pra participar com a gente, pô. Pra também não ser injusto com a galera. Eu tenho vontade de ler pra vocês aqui, mas eu quero ser injusto com quem é membro. Dele. É uma previsão divina. Se alguém se divorciar, significa que cometeu um erro. Cara, como você sabia, Fábio, que eu queria, velho? Nem falei. Eu te agradeço, mas também não precisa esquentar a cabeça não, cara. Mesmo que tenha filhos, Se enrolar, mas... não há erros, não tem isso. Você deveria ter se casado com essa difícil pessoa papagaio, não pode, durante né? esse período. Os filhos não podem ser um erro. Ah, você não deveria ter nascido, não. É. Não temos esse tipo de poder e influência. Quando uma mulher se casa, ela tem que No momento só funciona para judeus, porque aqui se você esperar 2 anos sua namorada, tu pega tanto chifre que o pescoço se entorta. Mas eles também, né? O que Israel, noiva de Deus, fez. Também foi adúltera, né? Tá lá com a besta, fazendo a zona que tá fazendo, né? Com Roma, com os Estados Unidos e tudo, tá montada na besta lá. Israel não tá literalmente montada nos Estados Unidos? Todo mundo pensa que é os Estados Unidos, mas são eles lá, dominando com o dólar, com coisa. É bíblico, né? E de fato, entre os racidinhos ali, tem como, né? Um respeito. E aqui na escola também, sem querer, acaba sendo parecido um pouco o sistema, mas a gente, não por lei, mas pelo que tá gravado na alma mesmo, você tentando ter o comportamento ideal, te deixa parecido com a Torá sem querer. cobrir a cabeça. Ela pode fazer isso como quiser, com um chapéu, um lenço, mas nós usamos perucas com mais frequência. Veja, ela acabou de comprar uma peruca nova. Ah, eu falei. Uma mulher casada começa a cobrir a cabeça, e isso diz muito sobre o quanto ela é religiosa. Uma mulher com um lenço na cabeça é muito mais religiosa do que uma mulher com uma peruca, que é mais moderna. Eles usam peruca, viu? Vocês falaram do cabelo, normalmente é peruca. E que nem outro bug também de eles meter o louco com Deus. O Talmud faz muito isso, mano. Eles falam, o Talmud fala, não pode mostrar. A Torá, já que não é, eu não posso ficar mostrando o cabelo assim. Eu tapo o cabelo e ponho uma peruca. Pronto, não é meu cabelo. Entendeu? Mas a beleza, a sedução ainda fica. Beleza, não vai mandar os feromônios, né? A maior parte dos feromônios, o cabelo que manda, né? Então tem beleza, vai tapar um pouco, de fato. Mas a beleza, a sedução fica ali, né? Você não vai romper o encanto, que era a ideia ali, né? Mas o cara mete uns loucos desse que Deus fica assim, mano, não vai com a minha cara? Fica com a da Nazaré, assim. Igual os caras também lá em algumas cidades. Aqui em São Paulo também. No sábado, por exemplo, às vezes, para não ser considerado trabalho, os caras vão lá, passam umas linhas, uns ferros, que marcam território, que eles falam, não saí daqui, não saí de casa, não saí do território aqui, não saí da onde eu podia ir. Já. Eles metem uns loucos que Deus fica assim, mano, caralho. Tem que entender a essência da coisa, né? É o que Jesus tanto brigava com eles, né? Que falava, não vai trabalhar no sábado. Mas, porra, tem uma pessoa ali passando fome, atolada no buraco, eu não vou tirar ela do buraco, da água, morrer afogada, que tem certas situações que você tem que entender, né? Deus fez o sábado pro homem, não o homem pro sábado. Era essa a discussão de Cristo com o que parecia uma hipocrisia, porque Cristo sabia os absurdos que eles falavam e faziam, enquanto ficavam pegando no pé de detalhes com o pobrezinho. Eles ainda fazem isso. Imagina o papagaio. Natural porque é feito com cabelo natural. Olha lá os cabelos. Os Não há cabelos da regra gente. sobre comprimento, cor, estilo. Use o que você quiser. O É principal verdade. é ter o cabelo coberto. Ó, A beleza e o recato não são contraditórios. Trata-se de se cobrir. Modéstia significa cobrir-se muito bem. modéstia. Deus queria modéstia. Você esconde o cabelo pra cortar entre eles ali, né? Uma ordem pra Israel, não pra nós. Mas pra você não ficar sedutora, né? Pra tirar um pouco sua beleza. Aí ela vai lá pra uma peruca que deixa ela mais bonita ainda do que ela tá. Beleza, pelo menos não vai estar mandando os feromônios, mas os feromônios também saem de outros lugares, né? Deus nos diz quais partes devem ser cobertas e quais não devem. Quantas perucas você tem? Eu tenho 3.
Apenas pra trocar, sabe? De vez em quando. Custam entre 1.200 a 6.000 dólares. Uau! Nossa, A maioria das mulheres aqui é raspa uma fortuna ainda, que é cabelo de verdade, né? Cabelo de gentia, é verdade. a cabeça. Será que é peruca kosher, que é cabelo de judia, né? Eles não iam poder cortar, arrancar? Eu casei e raspei a minha Ah, cabeça. não. É, como eles raspam, eles vendem, só se for. Já que vai ter que cobrir mesmo. Durante 5 anos. A princípio, Mas não deveria, não é isso que Deus manda. você não vê nada de errado nisso. Que coisa. Então, na comunidade racídica, nós frequentamos uma escola para noivas e para noivos antes do processo do casamento. E você é ensinado a arte do casamento. E uma das coisas que ensinam pra gente é que não temos a permissão a fazer sexo. Nós não temos sexo, temos intimidade. Intimidade significa afastar-se de si mesmo e dissolver e fundir-se com outra pessoa, com a sua esposa. Depois da intimidade, você sente pureza, você fica Esse é o certo, é. puro. É como se você tivesse se perdido e retornado ao seu estado primordial, antes do seu próprio ego, antes das coisas negativas na sua vida. E depois do sexo, você sente como se tivesse comido um grande bife, né, pesado e lento, porque você acabou de se afundar ainda mais em si mesmo. E a última coisa que um casal racídico dirá um ao outro depois da intimidade é: bem, como foi? A esposa dirá: não existe isso, existe eu. Isso não é uma aventura pra você. Como foi? Foi um passeio, não uma experiência. Somos nós. É uma experiência, somos apenas eu e você. Esse é o momento em que nos tornamos um só. Mas a intimidade completa deve ser em completa escuridão. Esse é um dos conselhos do misticismo judaico. Pois na luz você se distrairá com aquilo que você vê, e a visão ela pode se tornar uma grande distração para você na sua intimidade. E quanto às roupas? Sem roupa, mas o homem tem que ter um kippah e a mulher tem que estar com a cabeça coberta. O kippah é para cobrir a sua cabeça, porque você sempre se lembra que há alguém acima de você, e esse alguém é Deus. Você fica bravo. Você usa o tempo todo, All the time. exceto no cabeleireiro. Uhum. E lá eu tiro. E no chuveiro, também. Ok. E quando você dorme, eu não tiro, mas se ele cair não tem problema. Tá tudo bem, ele cai, né? Verdade. Eu uso como parte da minha tradição judaica. E a propósito, isso aqui não é um kippah, é um boné de beisebol. Geralmente eu uso um kippah quando eu saio, porque eu tenho muito orgulho da minha ascendência judaica. Eu não sei qual é o motivo religioso para o uso do kippah, mas é melhor perguntar a um rabino, eles nunca me explicaram. E- A kippah, a Torá não manda você usar kippah também. A kippah é uma coisa nova aí, de uns séculos pra cá. E eu ainda não sei o motivo. Me disseram que Nem muito, aí deve ser agora, uns 200 anos que só ia assim. perderíamos a nossa sabedoria se a gente não cobrisse a nossa cabeça. E essa é uma resposta tão estranha. Porque nunca disseram a gente a Olha lá. verdade, né? Mas eu sei também que isso é algo tradicional e eu posso aceitar isso sem lógica. Porque as tradições nem sempre elas são lógicas, elas são irrealistas às vezes. Quando você anda pela rua, parece que você tá no passado ou num filme, porque as pessoas parecem figurantes de um filme que é sobre o passado, é muito atípico, especialmente Não, nesse último jornalzinho aqui, o mais recente, né? O último não, porque haverão mais, o último até agora. Se Deus quiser, né? Fala disso, né? Porque o amor à primeira vista já é uma gêmea se reconhecendo. Porque em algum lugar ela se conheceu, né? Esse lugar que seria lá, né? Então tem um pouco essa conexão, assim. aqui em Nova York, mas essa aqui é a aparência habitual deles, é assim que eles se parecem cotidianamente no seu dia a dia. E isso aqui é o dia a dia de uma vida racídica padrão. É muito interessante porque é um grande contraste, e isso é bem interessante. Os homens usam chapéus. Nos fins de semana, os grandes os- peludos é o que você verá. Chama os peiotes, né? On Friday. Existem alguns lugares na Bíblia que não se deve cortar o cabelo. Você não pode tocar a lâmina aqui. Aqui são 5 lugares no rosto e ele cresce e alguns se transformam num peiô. Eu me lembro da primeira vez que eu fui comprar um moletom, que não é uma roupa racídica. E eu fiquei num dilema de qual cor escolher. Eu sabia que o preto seria a cor para os Hassidim e para os meus pais, mas eu queria algo mais brilhante, né? Eu queria algo que soasse um pouco mais rebelde, algo que soasse mais criativo, mais chamativo. Então eu acabei comprando um preto e cinza para poder agradar todo mundo, né? Foi um meio termo. Tudo que eles vendem é modesto. Mangas compridas, cobrem os joelhos, mas ainda assim são bonitas. Basicamente, as clavículas, os cotovelos e os joelhos devem ser cobertos. In any fashion. Sim, e sem calças. Saias e vestidos, mas nada de calças. É porque pra não dar curva, né? Pra não ficar excitante. Ah, por quê? Acho que para não mostrar a forma das pernas. Isso. Uhum.
Além disso, as mulheres devem usar roupas femininas e os homens devem usar as roupas masculinas. Calças são roupas masculinas. Portanto, as mulheres não podem usar. Os talmudistas agora, esses racidistas, eles até acreditam, né? E vão falar até de uma espécie de alma gêmea entre eles. Mas de uma maneira lógica e binária, pra eles o que tem é a bênção de Deus, né? Onde eles se conhecem. Então não vai ter isso pra eles. É que pra nós, depois que eles caem, transbordam nas nações e se reencontram por aí, já se ama de primeira, de olhar nos olhos, assim. Que é o que a gente chama de alma gêmea, né? Você reconhece a alma gêmea. E o casamento judeu, você conhece aquilo que... Aí Deus abençoa. Quando Deus abençoa ali, que vira o que seria a alma gêmea depois, né? Em teoria, linearmente, em espiral, seria isso. Desde o centro do degradê até as margens, né? Falas. Mesmo que esteja sozinho em um quarto, você deve se vestir com recato. Porque o recato tem a ver com a sua identidade. É o reconhecimento de que você não é apenas um ser físico. Você tem uma alma. Leve seu gosto pra dentro. É verdade, é verdade. Tem as apostilas, a gente explicando, e o Jornalzinho Novo explica de Israel. Lojas kosher. São bagels com chocolate dentro, que estão sempre disponíveis em uma loja kosher. Se há uma placa kosher, veja, há uma letra em um círculo. Tá vendo? Nenhum gentil encostou na comida e são alimentos puros, né? Dos animais, do leite, dos animais que podem e feito da forma certa por judeus, né? Na verdade, há 4 sinais kosher, mas algumas pessoas só confiam em alguns. Se você colocar 4 sinais em um produto de cada vez, será bom para todos. Kosher significa adequado, apropriado para o que Deus pede de nós. Você verá que em toda a casa judaica há tudo em 2 exemplares, em uma cozinha kosher. Temos 2 fogões, 2 pias, 2 micro-ondas, 2 máquinas de lavar, 2 conjuntos de armários. Isso ocorre porque em uma cozinha kosher mantemos a carne e o leite separados. Levamos a opinião. Imagina, tem que fazer tudo separado. Você tem uma cozinha dupla para não misturar carne e leite. Sendo que não foi nem isso que Deus falou. Ele falou, não cozerás a carne, né, no seu próprio leite, no leite de sua mãe, né? Porque tá no mesmo nível molecular ali, dá ruim, né? Mas isso aí foi levado tão no extremo geral que nenhum leite com nenhuma carne é misturado de jeito nenhum, nem no nível queijo, nem o hambúrguer, nada. E beleza também. Até bom esse exagero, porque aí como que você ia saber, né? Em grande nível, de uma maneira exponencial, com o povo crescendo, e você fabricando queijo, fazendo leite das vaquinhas lá, como você vai saber qual é filha de qual, pra saber se tá misturando carne com leite ou não? Depois de um tempo você não tem como saber. E aí atropelar a lei. Então eles fizeram bem, de leite nenhum com carne nenhuma. Mas não é bem esse o problema. O problema é pra você não cozer no parente, na mãe, no leite da mãe ali. Não tá conectado com... A carne e o leite não estão conectados molecularmente. Isso aí que zoa. Não vai dar a mesma estrutura, a estrutura necessária. Mas como não vai ter como impedir isso, né? A hora que misturar, como você vai saber qual vaca é qual e no processo ali? Então eles proíbem geral. De Deus em nosso lar muito a sério. E tentamos organizar as coisas em casa para torná-la confortável para ele. E na Bíblia... cozer ainda. Cozer, porque vai entrar no mesmo ritmo molecular ali, a carne e o leite, né? Não é nem só o ingerir, mas é que no estômago também acaba acontecendo uma espécie de cozedura, mas não é nem isso. Mas imagina entrar nesses detalhes, é insano. O Talmud meio que faz isso, só que da maneira mais simples possível, dentro dos interesses daquele tempo, daquele lugar. E muitas vezes rabinos estavam putos ali, e é aí que você vê esse ódio que sai ali. Deus diz aos judeus para não misturar leite e carne, para cozinhá-los separadamente e comê-los separadamente. Por isso temos apenas 2 de cada. 2 conjuntos de panelas, pratos e utensílios. Esse é o hummus. É muito popular aqui. Temos muitos alimentos que não são padrão dos Estados Unidos, mas que são familiares no leste da Europa. Algo que nossas avós e bisavós comiam. Alimentos com os quais estamos acostumados. Por exemplo, o aenki. Geralmente é consumido no sábado de manhã, após a oração na sinagoga. Os insetos não são kosher. Portanto, quando compramos legumes e ervas, temos que lavar bem cada folha para garantir que não haja insetos. Não, são sim, grilo, por exemplo, você pode comer. O grilo é kosher. Não temos nada contra a mistura de leite e carne, nada contra animais não kosher. Mas nossa sensibilidade a Deus se tornou um privilégio e é uma honra seguir essa dieta. É uma questão de vida. Não se trata do que você faz, mas de para quem você faz. E é aí que está a alegria e a diversão. Mantemos o kosher não porque achamos que é uma boa ideia, mas porque nosso Deus nos pediu. Na base da lei de Moisés, né, a carne de porco,
você comer só carne de animal que rumina, né? Envolve a pata fendada, o peixe, por exemplo, não pode ter barbatana, não pode ter escama. Essas coisas todos os muçulmanos também seguem, né? A lei de Moisés ali nesse... Mas eles não seguem o Talmud e as loucuras que o Talmud foi virando depois. Sim. Gostaria de uma oração? Aliás, já era antes, né? Mas o oral foi virando escrito e foi multiplicando muito. Eles aprendem a bênção desde os 3 ou 4 anos de idade e a praticam constantemente. Nós abençoamos todos os alimentos antes de comê-los. Inclusive, os muçulmanos, porque assim, você tinha o povo, você tinha os ismaelitas, né? Eles estavam ali idolatrando deuses diversos, antes de Maomé. Os muçulmanos, os judeus, estavam fazendo ali o que a gente conhece como Talmud, e Cristo veio e denunciou. Ó, a lei de Deus está aqui, a lei, né, a fuga ali, a rebeldia demoníaca está aqui. Eles negaram e mataram Cristo. Aí, do outro irmão, do outro lado, que seria então os árabes ali, que eles estavam com os deuses de antigamente, teve a mesma revolução, ecoando Jesus, continuando e falando, confirmando Jesus, denunciando o Talmud, né, a lei dos homens, e salvando o outro irmão lá, o que hoje são os muçulmanos. Então você vê, os muçulmanos daquele irmão rebelde que era dos deuses lá, são muito mais alinhados com a lei de Moisés hoje, que é a Torá, do que os próprios judeus que, com o Talmud, acabam muito mais alinhados com o inferno, né? Digo, as questões infernais, que vocês bem viram aí no começo da live. Para as frutas, uma bênção. Para as verduras, outra. Para as frutas, uma bênção. Para as verduras, outra. Para as ervas, uma terceira. Para o vinho, também uma bênção. Depois de cada refeição, pegamos uma... Graças a essa revolução que ecoou em Maomé lá, os muçulmanos estruturaram e protegeram o lugar santo do templo, né? Porque imagina os talmudistas construindo o templo que eles querem, fazendo isso que eles fazem. Que templo santo seria esse no lugar santo? O que impede isso? Que a falsa sinagoga construa no lugar sagrado? Os muçulmanos, por causa da revolução de Maomé, que ecoou de Cristo. O livro Lúcio explica isso melhor, né, com detalhes. Desses livros, e eles fazem uma bênção depois de comer. Uhum. Dependendo do que você comeu. Se você comeu pão... Eu vou falar Baruch, tá? Adonai, Elohim, aqui está escrito que Melech, é dito depois. E aí falam o que vai comer, né? Eu sei, essa bênção é fácil de saber, assim. Depois eu vou passar pra vocês o porquê, tem uma estrutura aí. É bom saber bênção e maldição, né? Envolvendo o hebraico. Para o pão... Mas eles não sabem o nome do Deus que deveria ser deles, era deles antes de nós, né? Se a gente se considerar gentios. Só que a gente é igreja, então a gente tava antes deles, né? A igreja tá com Deus, por ser a própria simetria ali, os bastidores da coisa, a própria Bíblia diz, desde antes da criação, né? Israel tá desde o começo da criação, foi. Então, tem essa diferença também, né? Para produtos assados, que não são pão. Se você come algo pela primeira vez em uma estação, você faz uma bênção adicional. Trata-se de conscientização. Você não comeu nada por muito tempo. Agradeça a Deus pelos alimentos que voltaram a crescer. Grande parte da nossa vida é inconsciente. Simplesmente corremos. Isso nos ensina a diminuir a velocidade. É bonita essas orações, tem um motivo que uma hora eu vou explicar pra vocês aí nos membros, direitinho, essas coisas. O que você está fazendo, com quem e para quem? Acaba até aprendendo um pouquinho de hebraico sem querer, né? Pelo menos o bíblico, né? O que eu sei por causa disso. Por estudar a simetria ali sem querer, você tá tendo que responder coisas, você tá tendo que analisar coisas da história, né? Você acaba fazendo umas gnoses ali, e é um tipo de estudo, né? Que é comparar perspectivas, vai. Não é aquele estudo de ficar lendo nada e repetindo e decorando, mas vocês, só por a gente estar conversando aqui, tá estudando de algum jeito, né? Vai decorando, né? Mas, inclusive, o nome exato do porquê do nome de Deus não ser mais lembrado, né? E vocês vão entender tudo isso, só pelo próprio nome de Deus, vocês vão entender como que se perdeu e por quê, graças a Deus também. Os rabinos brigam entre eles pra saber quem que sabe, quem que é o certo, qual que não é. Mas, eu já falei, nunca vi uma vez um etiopano que nunca vi. Tudo isso que eles falam tá certo, porque o nome de Deus é o nome de Deus, e Deus que fez os idiomas pelo motivo que eu já expliquei aqui como e porquê, na Torre de Babel. Inclusive, aconteceu recentemente, o cara bateu a cabeça e do nada ele tá com sotaque francês. Ele tá falando no lugar francês, assim. E ele é inglês.
Então, para você ver como é um lugar da cognição, que te faz falar mais para um lugar, mais em outro, e puxar certas palavras. E depois vocês pesquisam, que tem gente que bate a cabeça e sintoniza outro idioma, e fica difícil depois. Tem uma coisa com a alma do mundo ali, né? O idioma tem uma questão, uma soma de perspectivas, né? Os sons, né? A fonética ali é simetria pura. Para cima, para baixo, para fora. O hebraico também mostra muito isso, que é o interessante, né? Que é o legal. O alemão também dá para você entender muita coisa nesse sentido. Que línguas mais antigas, né? Você consegue entender a essência das palavras, né? Então, aí você vê as palavras que vêm de dentro, de fora, né? Cima, embaixo. E aí acaba ensinando bastante pra gente sobre a verbalização, o poder do verbo, né? Aí depois para membro eu falo para vocês mais sobre isso aí. Você tá ouvindo essa sirene uivante? Não é um ataque aéreo. É uma sirene que significa que o sabá começou e você vai poder ouvir em toda a vizinhança. Todos os vizinhos poderão saber que é o momento, é hora de encerrar todos os negócios, tudo que tá acontecendo e começar o dever sabático. É verdade que você não usa o carro e nem o telefone. Você vai ouvir muito esse, do Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam. Mas isso que eles falam é só o começo, né? É depois disso que tá. Por exemplo, no sábado, eles vão acender a vela. Essa é uma coisa muito legal de... Depois a gente vai fazer essas gnoses, esses downloads aí, na hora certa, pra vocês entenderem. E eu também, né? Eu mesmo vou entendendo coisa que eu vou falando, vou ligando, Mas eles falam... Você vai ouvir muito isso, porque em tudo isso vem antes, né? Então, primeiro eles falam essa parte, Baruch Atah Adonai Elohim Melech Haolam, que seria abençoado, bendito... Atá é o Senhor, você, né? Então, Baruch Atah, bendito você, Adonai, que Adonai é o Senhor, né? Que para não falar o nome de Deus, que eles nem sabem falar a verdade. Elohim, aqui, ó, tá no plural, inclusive, é Deus, né? É rei, Deus, que depois daqui do Elohim vai estar Melech, né? Que é rei. Então é Deus rei, né? O Senhor é Deus rei do mundo, né? Que aí vai estar Melech Ha-Olam, né? Ha é o Olam, é o universo, né? Mundo. Então vai estar nesse... Baruch Atah Adonai Elohim Melech Ha-Olam. Aí depois disso que ele começa a falar alguma... Que nem no sábado, se for, ele vai falar Boré Morei Haesh, que criou o fogo. Aí eles acendem a vela. Aí se vai o vinho... Depende da situação, ele vai falar essa mesma... Eles falam essa mesma frase no começo e depois uma coisa a mais, né? Mas tem um motivo simétrico aí disso tudo que eu vou explicar pra vocês que nem eles sabem mais, eu acho. Fone aos sábados, nada disso? Sim. Nada. Nada. E nós não cozinhamos. Preparamos tudo com antecedência na sexta-feira. E o que vocês fazem o dia todo? O que nós fazemos? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo está muito ocupado. Todo mundo trabalha. Todo mundo resolve alguma coisa. Alguns curam, outros constroem, cientistas estudam. Mas a pergunta é, por que estamos tão ocupados? O que queremos alcançar? E se ninguém mais ficasse doente? E se todos tivessem uma boa casa? E se ninguém precisasse de dinheiro? O que faríamos se não tivéssemos que decidir nada? Deus não criou o mundo para nos manter ocupados o tempo todo. Na verdade, ele tinha um motivo para criar o mundo. Precisamos de tempo para parar de ficar ocupados o tempo todo e lembrar que existe um motivo. E não é assustador pensar. E se não tivermos que resolver nada, o que faremos? Vamos aproveitar o que há de melhor nesse mundo, um ao outro. Gostaríamos de estar juntos. O que fazemos durante o sábado? Acordamos e não corremos para lugar nenhum. Tomamos café da manhã juntos, comemos cheesecake, conversamos, as crianças brincam e depois vamos para a sinagoga. Estudamos juntos, pegamos livros no sábado de manhã, aprendemos algo porque vamos à sinagoga. Você pode se sentar ali? Esta é a casa do meu pai. Ah. Você poderia me dizer por que você não pode se sentar nesse lugar? Esse é o lugar do meu pai, esse é o lugar da minha mãe. Outra coisa que Deus nos pede é que honremos nossos pais. Uma das melhores maneiras é não colocarmos nada nos seus lugares. Então, mas é o começo da frase. Pra prosperidade, eles vão terminar de outro jeito, entendeu? O começo vai ser igual, até o Melech Haolam. Aí depois do Olam, você sempre vai ver alguma outra coisa que aí tem a ver com a bênção específica. É ritualístico, né? Os caras são parece até bruxo, né? Você vê o chapéu, o jeito que eles se vestem, eles são bruxão, né? Mas tudo isso tem a ver com eles se apegam a Deus pelos nomes. Em tudo que eles fazem. Só que aí os rabinos, para irem um pouquinho mais fundo no abstrato, foram no absurdo, tentando linkar com a Torá. E é isso que é o Talmud, que o Talmud faz, né? Procuramos maneiras de tornar a vida deles muito mais fácil. Isso se chama honrá-los. Se eles tiverem sacolas, você as pega. Se eles quiserem chá ou água, você vai buscar. É disso que se trata a educação, sabe?
Em um lar judeu, a mãe dá o tom. Mas a mãe judia eleva seu marido a um pedestal e faz dele o rei da casa. O que fazem as avós, as mães, o Salve, pai e o filho Silent. mais velho? grandparents do, with the mother, the father, the oldest Cada filho tem seu lugar na família. place in the family. And Quanto mais permitimos que cada um seja ele mesmo, sabe? Seja a mãe que você é, o pai que você é, seja o irmão, a irmã, o neto. E desfrute de seu lugar. Então sim, você pode fazer parte da família e não, você não pode deixá-la. É como uma criança que não pode divorciar dos seus pais. Se você é judeu, você tem, quer dizer, você é abençoado, né? E isso é lindo. Nós somos uma família, pertencemos juntos, somos um. O Ocidente e o Oriente faz muito isso, né? O carro também. Claro, tem algumas variações, vai envolver a exportação, as empresas, os acordos que foram feitos, mas bem que tentaram, né? Tem a ver com o lado do cérebro, né? A questão emocional e lógica, né? E aí as tendências, e também porque antes era tudo, eram rolos, né? Demorou para ser formato códex, né? Que é esse livro que a gente tem hoje. Então era pergaminho. Então você já tinha um jeito, uma tradição, um jeito de fazer que era de cima para baixo, né? E você tinha que enrolar, então tinha toda uma forma de fazer. Inclusive o Talmud não é assim, né? O Talmud ele é escrito, na verdade. O que acontece? Você tem a Torá, então tem um monte de lei lá, um monte de coisa que precisa de detalhes. Então eles vão lá, você vai ter a Mishnah, vai ter um pouquinho assim escrito, ó. Que aí foi o rabino que tava com boas intenções, né? Então, ele ali, você começa a querer explicar os detalhes da Torá. E aí foi outro rabino, escreveu ao redor dessa Mishnah, que tá no meio ali. Aí eles chamam, vai ter a Guemará, né? Aí eles escreveram ao redor, e depois os rabinos foram comentando e escrevendo ao redor. Na verdade, o Talmud e todos esses livros do Talmud, ele não é escrito nem de lá pra cá, nem de cá pra lá. Ele é meio que em espiral, assim, né? É claro que cada textinho é da direita pra esquerda, né? Mas, na verdade, a questão de organização tinha muito a ver com os papéis disponíveis, com a forma como era organizado na época, as tradições. E acho que em último caso, né, ou num caso mais profundo assim, seria mesmo essa tendência de as polaridades da Terra se puxarem, né, do nascente pro poente, terem essa tendência a um puxar mais para um lado, outro pro outro, né? Até na personalidade em si. Nada que possa arruinar isso. Essa é a base. Pouquíssimas pessoas deixam a comunidade. Especialmente porque você casa muito cedo. E depois tem filhos. Com mais... Sim, claro, é bem parecido. Até mostrei naquela aula de hebraico aqui para membro. Você é membro, inclusive, você chegou a ver. Que é basicamente a mesma coisa, né? Assim, muda pouco, né? Dá pra ver o que mudou, você entende o porquê. É bem perto, bem conectado, né? E tem a ver com o fenício. Tudo tem uma fonte só, né? Mais frequência, as pessoas se tornam um pouco mais modernas. E o judeu vai falar, bom, mas Deus fez o mundo usando esse alfabeto. Mas é essa essência, né? Que você ia ver na época daquele jeito. É a mesma essência. Mas a forma como você reproduz foi se modernizando. Não saem. Mas eu diria que essas pessoas são muito poucas. Um número muito insignificante. Yes, but very negligible. É difícil deixar a comunidade? É muito difícil. Você está amarrado o mais firmemente possível. Eu ainda moro numa área... Cada lado, em relação ao centro da Terra, cada lado, a direita tá para um lado, né? Então, eles ficam relativamente ao contrário um do outro. Quem vai para um lado e vai para o outro. Isso foi feito assim desde os irmãos, desde sempre nesse desdobramento, porque para você ter referência angular, por isso que cada um vai puxar uma tendência para um lado, embora para si mesmo seja o mesmo. Só que você olhando de frente, minha direita aqui, ó, se eu estiver fazendo isso aqui, ali, eu já ia estar apontando pro outro lado, né? Isso que é muito louco. Então, fica de frente comigo aqui, mostra a sua direita, você vai apontar para lá e eu para lá. E nós dois estamos certos falando o contrário, entende? Racídica, eu tenho amigos da comunidade, eu passo um tempo com eles, mas eu não pertenço mais. Quer dizer, eu não pratico nada religioso, nada mesmo, nada. Eu não faço mais parte disso. A gente acende sempre aqui. Existem ritual, duas né? coisas. Se você é judeu, você é judeu. Observar a religião não tem nada a ver Participa com do ritual com a gente. judeu você é. Entende? É como uma mulher grávida. Ou você tá grávida ou você não tá.
Você não pode estar menos grávida. É, e É por a causa mesma dos coisa com o fato de ser judeu. Me perdoe. materiais É muito disponíveis. interessante o fato de Ali ter deixado a comunidade e ainda assim morar num bairro É. exclusivamente racídico. E até mesmo uma vez É, ele exatamente. teve que mudar de apartamento porque, de alguma forma, descobriram seu endereço e começaram a vir a ele pessoas estranhas, chamando ele pelo interfone, tentando falar com ele, discutindo e tentando convencer ele que ele estava errado e que ele deveria voltar para a comunidade, etc, etc. Existem estatísticas de jovens que estão insatisfeitos, mas a gente... Essa questão de persegui-los... Não, nossa congregação é diferente. É diferente das outras congregações porque nós eu também acolhemos, assino bastante. nós não rejeitamos. Isso não faz parte da gente. Não faz. Às vezes a pessoa não se encaixa, mas seu cônjuge aceita, sua família aceita. As pessoas guardam seus segredos. Secrets. My family Mas minha família não era assim. Minha sogra me odiava por isso. hated me for it. Ela queria que o casamento acabasse. Mas acho que eu nunca teria deixado a comunidade se 1 milhão de fatores não tivesse se juntado. Pieces coming together. Nunca se usa coerção. É preciso ser mais profundo e tentar expressar o significado central. As crianças não querem ser religiosas. Se a criança cresce com a mensagem você tem que... É uma abordagem errada e ela vai resistir. Você vai forçar, isso não vai acontecer. A transição de morar com minha família pra vir morar sozinho foi gradual, né? No início eu me ausentava por um tempo, voltava a sair, depois eu ficava por perto. Não aconteceu tudo de uma vez, mas é uma diferença enorme. Eu adoro ter meu próprio espaço, porque na comunidade não existe vida privada. Eu morava com os meus pais, na casa deles, eu ia pra escola. Minha vida inteira foi passada dentro da comunidade racídica. E eu estava sempre sob a vista de um adulto racídico. Aqui eu me sinto mais seguro, é meu. Ah, tá. É o lugar onde ninguém pode interferir na minha vida, onde eu me sinto livre, onde eu me sinto muito feliz. A vida fora da comunidade parece muito mais complicada do que eu pensava. Salve, Mas Daniel. pelo menos nunca me perguntarei o que aconteceria assim. Depende de quem acende, né, Li? Mas ao mesmo tempo é solitário viver sem meus irmãos quando não há mais ninguém em casa. Tem seus prós e contras, né? Honestamente, Cara, esse menino é gente boa, né? Mas é foda, né, cara? todas as coisas que me disseram aqui são difíceis de entrar na minha cabeça até agora. É O muito povo, o povo dele, ele é traíra. Com... difícil de entender. Tudo isso me lembra, francamente, um culto. Porque há um culto, há uma personalidade aqui. Lembre-se dos retratos de Renan Remendo. rabinos nos apartamentos. Então aqui tem um controle muito rigoroso sobre todos os aspectos da vida. E é verdade, né? Isso tudo é aquele cara só. O Menachem Mendel, que vocês viram lá, as ideias dele, que fizeram tantos desses tão poderosos no mundo inteiro se reunirem num ponto de coesão, assim. Porque até então eram momentos específicos que eles iam fazendo os processos, aí davam os problemas que davam, se uniam pra vencer e depois, né? Mas aí que uma estrutura bem organizada, binarizada, protocolada, assim, foi o Menachem Mendel que fez, né? Que permitiu, o movimento racídico já tinha ali, mas é que ele deu uma estruturalizada muito grande, assim, no mundo inteiro. E tem foto dele pra todo lado, todos eles, né, idolatram essa figura de uma maneira, eles vão dizer que não, a gente só... Mas eu já vi um monte de rabino colocar ele acima de Moisés, cara. É insano, eu já reagi uma vez com vocês aqui. Olha aquela música tocando de novo. Tem um controle muito rigoroso sobre todos os aspectos da vida. As regras são muito rígidas e há pouco espaço na vida das pessoas para qualquer coisa que seja não servir a Deus. De acordo com os psiquiatras, a religião ela é um desvio de norma. Até certo ponto, né? O fanatismo ele está além da religião. E você meio que sentiu isso, né? Possível mesmo. Deu pra perceber. Toma Há cuidado. coisas que... Bem, essa é a minha opinião, né? Há uma coisa que Deus rejeita, né? O fanatismo. Em geral, parece que até mesmo na religião, quando é uma vida calorosa, quando o homem é ele mesmo, ele é judeu. Ele vive como judeu, E quando um homem, qualquer homem, ele vive consigo mesmo, parece que Deus fica muito satisfeito com isso, mas quando ele ultrapassa os limites e se torna uma religião, talvez seja tarde demais. Se você tenta ser religioso, você nunca vai ser feliz. Você sempre vai sofrer, dizer a si mesmo, eu não sou bom o suficiente, eu tenho que ser bom o suficiente. Tá muito focado em si. E os judeus racídicos são conhecidos por serem felizes porque pararam de se concentrar em si e começaram a se concentrar em Deus, em suas famílias, suas esposas. Se um homem vai à sinagoga, reza 6 horas por dia, aprende discursos racídicos e depois chega em casa e se comunica muito mal com sua esposa, qual é o objetivo disso? O objetivo é chegar em casa e ser bom para sua esposa e para os seus filhos. Então, por que eles fazem exercícios espirituais, né? E é aí que as pessoas se perdem. Como você observou corretamente, não tem certo ou errado. Qualquer coisa no nosso vocabulário pode estar em santidade, em luz ou em trevas. À medida que eu fui crescendo, é claro, eu percebi que não existe preto e branco, existem muitas nuances na nossa vida.
A religião se tornou muito narcisista, egoísta, e é por isso que Esse negócio um pouco de não tem certo e errado é que eles abusam, né? Você vê o paradoxo do... Usar o paradoxo contra Deus é muito absurdo, né? Você fala, não tem vermelho nem azul, é o violeta ali, então é só escolher e aproveitar. Não, né? Tem o contrário também, né? Você tem que, justamente por não ter, é que você tem que se dedicar a valorizar como se tivesse. Porque se o violeta falar, não tem vermelho nem azul, não, eu que sou, pronto, ele morre. Porque sem o vermelho e sem o azul, não tem o violeta. Então o violeta, por ser a soma dos dois, pra luz nascer, ele não pode falar, não, vermelho é nada, azul é nada, ambos sou eu. Ó. Ele apaga. E negativo. O violeta, ele só acende a luz, ele transcende na luz, ele fica invisível, ultravioleta, pra luz nascer com todas as cores. Quando ele enfatiza o azul e o vermelho, os dois lados, olha só, vocês são isso, ó. Olha aqui como é importante, ó. Um lado e outro, a igreja de Israel. Ó as cores, as nações entre vocês, nascendo de vocês, vindo de vocês, voltando pra vocês, ó. Então, é justamente por ser uma coisa só que a gente enfatiza os detalhes, nos diminuindo em relação ao absoluto. E dando espaço na limitação para que o absoluto exista. É fácil jogar Deus na solidão. Só Deus é Deus, só Ele é Ele, tá sozinho no nada, e aqui a gente é falho mesmo, vamos aproveitar. Não. É entender que o absoluto é Deus, e Ele só é reconhecido na limitação. E a única coisa que Ele não tem é a limitação, que traz surpresas e ignorância também, obviamente, né? A limitação já causa a própria ignorância. E vice-versa. Então, essa é a única coisa que Deus não tem. Então, é isso que ele vive em administrar, né? E é nisso que ele vai se conectando com a questão dos deuses, dos reis. O rei também, teoricamente, ele transborda em feitos, em méritos, e ele conquista as coisas que o satisfazem pessoalmente em algum momento, e ele tem que viver para ensinar os outros, um sábio, um mestre. Então, agora eu vivo para servir os outros, né? Porque o resto eu já tenho. O que me satisfaz é a limitação, a ignorância dos outros, que eu vou lá, né, clarear, vou lá ensinar. Então, esse processo, ele continua em espiral, né? Como se fosse a luz completa se fracionando ao recarregar as cores, que juntas a recarregam. A recarregam porque as cores fazem a luz, mesmo que tenham sido feitas dela. Eu acho que é causou isso. tantos problemas ao longo da história. Toda religião tem sua própria versão de recompensa, e minha recompensa não é a mesma que a sua, e essas coisas. Meu caminho não é o mesmo que o seu, e daí surgem os conflitos, os problemas em Israel, todos aqueles conflitos que vemos por aí. Eles dizem, você tem que ir para o céu, e todas as religiões elas se tratam sobre isso, né? Faça isso, siga essas regras, e você vai receber isso, essa recompensa. Isso é terrível. O segredo do misticismo judaico, a Cabala, é dizer ao mundo que a religião é tóxica, perigosa e leva à violência também. Então, minha mensagem para o mundo hoje, se alguém ainda estiver ouvindo, é não seja religioso. Isso que religião é religar, né? Se religar com Deus. Então, quando você lê lá Isaías, você vê o Israel fazendo a mesma coisa. Quando você lê os antigos profetas acusando Israel, era por isso. Porque, do nada, eles são cabalistas, idolatrando momentos, essências, o misticismo proibido para eles. Dizendo, não, tem religião, Deus ou paraíso, não sei o que, tem energias, né? E o Deus é essa energia, e aí isso aí é o misticismo, né? Não é isso que foi ordenado. Deus é Deus. Tá na sua Torá lá, bem claro que é Deus. Esse é Deus. Siga a Torá, seja a Torá viva. Não vem com essa ideinha de misticismo pra lá e pra cá. Isso é luciferianismo. Isso é proibido pra Torá. Vocês são pra viver a vida, a terra. A vida do homem. Isso que Deus não tem. Essa é a obra dele. A mágica, o impossível, o infinito, Deus já tem. Isso ele deixa pro céu e pro inferno. A herança de vocês é na terra. E vocês são a herança de Deus. Não é? O resto ele tem. Agora, uma ordem, um povo entregue com pureza para um propósito único, que é a Torá, aceitando sua limitação, amando sua limitação para que o infinito seja de Deus. Agora, um monte de Sherlock Holmes querendo dominar o átomo e aproveitar os prazeres do infinito, da ilusão mental, que no fim tudo é. Isso aí é fácil e simples. Pensou, Deus tem. Entendeu? Não é esse o interesse de Deus. O interesse de Deus é um lugar onde a limitação participe, onde a surpresa possa acontecer, onde você tem que plantar, regar, colher. Essa é a obra dele.
E a Cabala quer dominar as energias. Sendo que a obra dele é se livrar das energias. Para estar vivo na realidade que vocês desprezam. Se livrar no sentido de o pensei tenho, pensei fiz. O poder é tudo que ele é. Ele se esforça tanto para se reduzir e poder existir. Não é para vocês virem com uma combinha querendo se aproximar desse jeito. É o contrário, quer se aproximar dele, foque onde ele quer chegar. Não de onde ele foge. Se você tiver a oportunidade de fazer algo por alguém, Foge, por assim dizer, né? Do seu próprio poder, do seu próprio absoluto. e se alguém for Deus, Onde não sobra espaço para ele se mover, não sobra alívio. faça o que puder. Esse é o desejo de Deus, não o nosso de ir para o céu. Então, para resumir a filosofia racídica, não tente ir para o céu. Tente trazer o paraíso de Deus aqui para a Terra. Aí, agora até que, você viu? Ficou mais bonito, né? É que eles falam certas coisas que é facinho ali você escapar, né? Ó, não tem certo, não tem errado, você vai pra lá. A gente fala isso, mas detalha, né? O paradoxo ali tem que... Porque o que tem de rabino que vocês bem viram ali, que aproveitaram pra fazer o que quiseram com isso. Eu não nego que talvez muitos ou a maioria dos membros da congregação desfrutem dessa vida e que sejam felizes nela. Não cabe a mim julgar, mas a única coisa que eu gostaria é que todos os membros da comunidade Ó, os caras que ficam olhando que ele passa filmando. tivessem o direito de, principalmente, direito de escolher viver essa vida Já é um certo desrespeito, que eles não deixam, não pode, e o cara tá metendo louco lá, mas até aí... ou não viver essa vida. E aí, se eles não gostarem dessa vida, aí então eles podem deixar e ir embora, como fizeram Ari. Estão na cidade do cara, no país do cara, né? Ele não é lá em Jerusalém, né? Então... Vida, mas como suas histórias mostram, ainda é muito difícil e é muito doloroso fazer esse tipo de coisa. É. Mas escreva nos comentários o que é que você pensa sobre isso. Eu adoraria ler, eu realmente gosto desse tópico, é uma história muito, muito interessante, é uma das coisas... Bom, legal, né? Você vê, os caras... A vida que os caras levam. E eles causando essas guerras que eles não participam, né? Agora a Israel estão obrigando eles a participarem, a coisa vai mudando, né? Vai ficando mais embaixo o buraco. Esse aqui é o último vídeo para membro aí, o mais recente, né? Falei sobre o Mamon, os corvos, vontades aí, na gravidez e detalhei várias coisas, depois vocês assistem. Ó, tava aceso o CPU ali, você viu que eu... Agora apagou de novo essa bodega ali, não sei porquê. Depois vocês assistem aqui quem é membro, quem não for se torne aí. Quem não tiver condições, avise que a gente dá um jeito. Olha lá, tá vendo? Apagou, só tem o Melinho tinha arrumado, agora apagou de novo. Depois eu vou deixar com ele lá pra ver, vou comprar um módulozinho novo. Fechou? Então é isso. O propósito é preparar todo mundo para que a gente saiba separar o joio do trigo, tá? Vamos convidar os judeus a se arrependerem pelo peso do Talmud, voltarem para a Torá verdadeira. E antes que o mundo inteiro se revolte com todos achando que é a mesma coisa, que a Torá é o Talmud, e não é. Não é. O Talmud são leis de homens que Jesus já denunciava lá, ó. São ideias, filosofias de homens opinando e circulando a Torá. Não é a Torá. A Torá é santa. A Torá manda você amar o estrangeiro, cuidar e amar a criança, mulher. A justiça é plena na Torá. O Talmud fala os absurdos que vocês viram. Então que os judeus e que Israel possam se arrepender pelo Talmud, ver que era isso que Cristo denunciou, ver que Cristo, mesmo sendo odiado e rejeitado até hoje por eles, continua protegendo eles com a cristandade, que deixa Israel na mão deles, cuidando de Israel para que eles abortem lá, que é uma coisa horrível. Então eles estão fazendo um pouco o caso da salvação do Messias que eles negam, cospem na cara, pegam os presentes dele e danificam com as imundícias que vem fazendo. Se arrependam e voltem para Deus, pelos seus pais, pelos seus patriarcas, pelo povo eleito que vocês são, para ser o exemplo na terra do que é ser digno. Como pode Israel estar batendo recorde de aborto, ateísmo, promiscuidade? Como que pode Soros, Rothschild, BlackRock, Vanguard? Como pode esse pessoal com rabinos israelenses eles são judeus? Como eles podem ser os financiadores da cultura woke? Como vocês não estão fazendo nada? Vocês, o povo judeu que tem o poder de se revoltar com isso. Antes que o mundo se revolte com vocês de novo. Sobre pro Messias voltando do inferno salvá-los, para depois ficar mal falado de novo, né? Então, voltem para Deus porque vocês são amados, protegidos, inclusive nos infernos onde se jogaram. É isso, luz para nós, a todos vocês aí, fiquem com Deus, compartilhem a verdade, vocês são a verdade, e a verdade vai falar enquanto vocês decidirem ecoá-la. Se vocês se calarem,
né? Vocês não participam da verdade, nem a verdade de vocês. Seja a verdade verbalizando-a. Que seja digitando. O poder hoje é tanto, seu poder é tanto que no conforto da sua casa você ecoa o verbo sem risco, sem desgaste. E as pessoas veem. Imagina o valor que não tinha antes. A pessoa ia lá no muro escrever um negócio. Para 5, 10, 15, 20 pessoas verem. Né? Quem que vai passar por lá? Hoje você faz um comentário num lugar, centenas, milhares de pessoas vão ver no decorrer dos anos. Quantos comentários por dia você não pode fazer? Quantas milhares de pessoas não vão ver? Né? O poder do verbo está com você, a verdade está com você. Participe da verdade, ecoe, ressoe com a verdade. Ou você vai timbrar com a mentira e é desconfortável.